Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Tatiane, da disciplina de Sociologia. Então, chegamos à nossa última aula, a nossa aula de revisão, que vai anteceder a nossa avaliação. Nós tivemos três aulas anteriores, e nestas aulas nós estudamos a introdução à sociologia, o que significa sociologia, o que essa ciência estuda, qual é a finalidade, os objetivos dessa ciência, e também estudamos os pensadores clássicos da sociologia, né, que são esses filósofos que vão pensar essa relação entre o indivíduo e a sociedade. Então, para a nossa revisão de hoje, eu trouxe 10 questões e nós vamos conversando sobre o conteúdo no decorrer de cada questão, tá certo? Então, vamos lá para a nossa primeira questão. A primeira questão diz o seguinte: quais os principais acontecimentos que marcaram o surgimento da sociologia? Então, essa ciência sociologia, ela vai surgir lá pelo século XVIII. Então, nós costumamos dizer que algo surge decorrente a um contexto histórico que estava ocorrendo ali na Europa. Quais esses acontecimentos que estavam acontecendo na Europa que se viu a necessidade de criar uma ciência que compreendesse a sociedade? Então, estavam acontecendo transformações, grandes transformações, tanto na política como na sociedade, na economia, nas relações, nos costumes. Então, essas revoluções que estavam acontecendo, essas grandes transformações, elas são necessárias compreendê-las. E para isso, a gente recorre às ciências. Então, nós temos aqui as alternativas A, B, C e D. Revoluções industriais, primeira e segunda revolução. Letra B, Revolução Industrial e Francesa. Letra C, Iluminismo e Revolucionismo. Letra D, Feudalismo e Socialismo. Então, lá na nossa primeira aula, nós falamos sobre isso. Que acontecimentos foram esses? E os acontecimentos foi a letra B, Revolução Industrial e Revolução Francesa. A França e a Inglaterra são países do continente europeu. E nesses países estavam acontecendo muitas transformações políticas, sociais, econômicas. Então, nós temos aí a chamada Era das Revoluções. Revolução Industrial por volta de 1760 e a Revolução Francesa por volta de 1789. Tá bom? Vamos para a segunda questão. A segunda questão, ela pergunta: quem foi o importante filósofo que é considerado o criador do termo sociologia? Então, esse filósofo foi o que primeiro teorizou a necessidade de uma ciência que estudasse a sociedade, a fim de reorganizá-la, de colocá-la nos trilhos certos para o desenvolvimento possível dessa sociedade, né? Quem foi esse filósofo que pensou esse termo, né? A princípio, esse filósofo deu o nome de física social, né? Porque ele tinha essa veia científica. Então, no decorrer dos seus estudos, ele mudou para o nome de sociologia. E a resposta é letra D, Auguste Comte. Ele também pode ser chamado de o pai da sociologia, tá certo? Já estudamos sobre isso. Vamos para a terceira questão. A terceira questão, nós vamos ver qual alternativa expressa melhor o conceito de sociologia. O que é a sociologia? Temos aqui a letra A.
A letra A diz que é uma ciência que tem como objetivo estudar as atividades humanas ligadas à produção, circulação, distribuição e consumo de bens e serviços. Letra B. É uma ciência que tem como objetivo estudar a distribuição do poder na sociedade, bem como a formação e o desenvolvimento das diversas formas de governo. Letra C. Ciência que tem como objetivo compreender e explicar as permanências e transformações que ocorrem nas sociedades humanas e até indicar algumas pistas sobre os rumos das mudanças. Letra D. É uma ciência que tem como objetivo estudar as semelhanças e diferenças culturais, origem e história da cultura do homem, sua evolução e desenvolvimento em qualquer tempo e lugar. Então, pessoal, a alternativa A e a alternativa B são mais estudos voltados para a economia e para a política. A letra D seria uma questão mais voltada para uma outra ciência, que é a antropologia. Então, a alternativa que melhor responde o conceito de sociologia é a letra C, né? Que é uma ciência que tem como objetivo compreender e explicar as permanências e transformações que ocorrem nas sociedades humanas e até indicar algumas pistas sobre os rumos dessas mudanças, certo? Essa seria a expressão que melhor define o conceito de sociologia. Vamos para a questão de número 4. Qual é o objetivo da sociologia? A sociologia tem como objetivo, letra A, descobrir a estrutura básica da sociedade humana. Letra B, analisar como a sociedade se relaciona com a natureza. Letra C, descobrir como a sociedade humana evoluiu com o passar do tempo. Letra D, perceber as mudanças do meio ambiente. Então, se a gente for analisar cada item aqui, tem duas alternativas que estão muito ligadas à biologia, ecologia, que a gente já poderia eliminá-las aqui, que seria a letra B e a letra D. E vai sobrar a letra A e a letra C. E aí, o que é que vocês acham? Qual é o objetivo da sociologia? Então, pessoal, a alternativa que melhor responde é a letra A, descobrir a estrutura básica da sociedade humana. Esse é o objetivo da sociologia. Vamos para a questão de número 5. Essa questão de número 5 eu já trouxe ela para vocês numa outra aula, certo? Então, eu vou ler só a pergunta, vou deixar o texto para vocês fazerem a leitura novamente com mais calma. Para Karl Marx, como se originam as classes sociais? Então, vamos relembrar um pouquinho quem foi Karl Marx, né? Karl Marx, ele é um filósofo, ele é de origem alemã, mas ele viveu bastante tempo na Inglaterra. Inclusive, ele é contemporâneo, né, do período da Segunda Revolução Industrial. Então, ele é um pensador de grande importância para a construção do pensamento sociológico, né? E ele vai ter como uma das bases conceituais dos seus estudos o conceito de classes sociais. Então, ele faz essa pergunta: como é que se originam as classes sociais? E aí nós temos aqui algumas alternativas. Letra A. As classes sociais se originam da divisão entre governantes e governados. Letra B. As classes sociais se originam da divisão entre os sexos. Letra C. As classes sociais se originam da divisão entre as gerações. Letra D. As classes sociais se originam da divisão do trabalho.
Vocês estão lembrados qual foi a alternativa que nós escolhemos na aula anterior? Então, pessoal, para Karl Marx, as classes sociais, elas eram segmentos da população que se formavam por causa das desigualdades sociais. Então, de algum conflito de interesses. Então, quem é que vai ter conflitos de interesses aqui? Nós vamos ter o surgimento de novas classes sociais nesse período da Revolução Industrial, que são os proletariados e a burguesia. Os proletariados seriam aqueles que nós chamamos de operários, que são aqueles indivíduos que possuem apenas a sua força de trabalho e que eles vendem essa força de trabalho por um salário. Do outro lado, nós temos a burguesia, que seriam os capitalistas, né, que são aqueles que possuem os meios de produção. São eles que vão precisar dessa mão de obra, que é o proletariado, para que trabalhem, né, nas suas fábricas, nas suas indústrias, enfim. Então, pessoal, para Karl Marx, a origem das classes sociais se dão na alternativa D, na origem da divisão do trabalho, certo? Vamos para a próxima questão, que é a questão de número 6. Para Auguste Comte, né, o que Comte defendia sobre a sociologia? Letra A. Ele defendia a ideia que a sociedade deveria ser dividida em classes, só assim funcionaria corretamente. Quem é que fala de divisão de classes? É o Auguste Comte. Letra B. Ele defendia a ideia de que, para uma sociedade funcionar corretamente, precisa estar organizada e só assim alcançaria o grande progresso. Letra C. Afirmava que o papel da sociologia era observar e analisar os fenômenos que ocorrem na sociedade, buscando extrair esses fenômenos que ocorrem, os ensinamentos e sistematizá-los para uma melhor compreensão. Então, aqui, pessoal, pelas ideias que foram dispostas sobre Auguste Comte, ele é um fundador de uma teoria chamada teoria positivista, né? Que ele tem um entendimento da sociedade nessa marcha progressiva, constante na história, e que essa sociedade sempre caminharia para o progresso. Ele relaciona muito as leis sociais com as leis da física, né? Então, as ideias de Comte está muito ligada, principalmente numa frase muito conhecida nossa, né? Que é a frase que está na nossa bandeira. A bandeira do Brasil, ela tem duas palavras que são inspiradas na teoria positivista de Auguste Comte, que é ordem e progresso. Então, diante disso, qual alternativa vocês acham que melhor responderia? O que é que Comte defendia sobre a sociologia? Então, realmente, pessoal, a resposta para essa questão é a letra B, né? As ideias que melhor combinam com o que Comte defendia, o que ele estudava, é a letra B. Questão da ordem, do progresso, e só assim a sociedade alcançaria, né, essa finalidade. Vamos para a questão de número 7. Voltar aqui um pouquinho. Vamos, questão de número 7. Quem sabe faz ao vivo, e sempre acontece alguma coisa, né? Então, a questão de número 7. A história da sociedade é a história da luta de classes, pois sempre haverá, em um determinado período histórico, classes com interesses antagônicos, interesses conflitantes.
Tais lutas são provocadas por fatores ao qual podemos nomear tese e antítese. E, se a não for mais possível a manutenção do sistema, ocorre a síntese. O texto acima se aproxima mais do pensamento de qual sociólogo? Nós já falamos sobre ele, né? Já falamos sobre ele, já falamos de algumas ideias que ele defendia. Esse sociólogo, esse filósofo é letra D, Karl Marx. Vamos para a questão de número 8. A sociologia pode ser descrita como a ciência da crise. Nós falamos sobre isso na nossa primeira aula. Por que tal afirmação é verdadeira? Por que nós podemos dizer que a sociologia é uma ciência da crise? Pelo contexto em que ela surgiu. Letra A. A sociologia é a ciência da crise porque seu surgimento se dá em meio a uma terrível crise do sistema feudal europeu. Nós estamos no contexto do surgimento da sociologia. Era o período feudal? Não, não era. Feudalismo é o século X, XI, XII, século XIII. Letra B. A sociologia pode ser assim descrita porque ela surgiu em meio a uma crise econômica que desestruturou a economia mundial, a crise de 29. A crise de 29 é a crise dos Estados Unidos de 1929, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Então, não é isso que nós estamos estudando. Letra C. A sociologia pode ser descrita como a ciência da crise, porque esta ciência surgiu em meio a várias transformações que ocorriam na Europa no final do século XVIII. Transformações tais como a Revolução Francesa e Industrial. E aí? Letra D. A sociologia pode ser assim descrita, pois Comte, quando a criou, não preocupou-se com o teor teórico e sim prático da sociologia, deixando assim os sociólogos posteriores sem fundamentos teóricos, o que levou-os a uma crise intelectual. Pessoal, já comentamos sobre isso, então, sem mais delongas, é a letra C, não é mesmo? Já falamos bastante. Questão de número 9. Para este autor, a sociedade prevalece sobre o indivíduo e a este somente resta encaixar-se nos padrões morais que são exteriores, coercitivos e gerais na sociedade. A qual autor o texto se refere? Então, pessoal, esse texto ele está fazendo referência a um filósofo que ele é reconhecido como um dos fundadores da sociologia. Então, ele traz algumas regras e procedimentos que vão orientar a observação dos acontecimentos na sociedade. E esses acontecimentos na sociedade, ele vai dar o nome de fatos sociais. Esses fatos sociais, eles vão estudar, vão observar a relação entre o indivíduo e a sociedade. Então, os fatos sociais, eles são um conjunto de fenômenos que agem sobre o comportamento do indivíduo. Então, esses indivíduos, eles são condicionados e determinados por padrões, por comportamentos. Um exemplo de fato social é a educação. A forma como nós somos educados, ela vai nos acompanhar ao longo da nossa vida. Outra situação que pode moldar a nossa maneira de agir, a nossa maneira de pensar e de sentir seria a moda, o casamento, a religião, posicionamentos políticos. Então, no entendimento desse filósofo, esses fatos ou também fenômenos, eles possuem conjuntos de características em comum
que são produzidos pela sociedade e que podem moldar o comportamento dos indivíduos. Então, esse filósofo que nós estamos comentando aqui, que é considerado, ele é reconhecido como um dos fundadores da sociologia, é a letra A, Émile Durkheim. Então, vamos aqui para a nossa última questão, a questão de número 10. Qual é o objetivo do estudo da sociologia? Letra A, relação entre animais e indivíduos. Letra B, a relação entre a igreja e a sociedade. Letra C, a relação entre o indivíduo e a sociedade. Letra D, a relação entre os filósofos e sociólogos. A gente já falou sobre isso. Então, qual seria a alternativa que melhor responde qual o objetivo do estudo da sociologia? Então, pessoal, o objeto de estudo da sociologia, nós já sabemos que é a sociedade. A maneira como essa sociedade se organiza, os processos que interligam os indivíduos a grupos, a instituições, a associações, a fim de manter ou alterar essas relações que são relações de poder. Então, a alternativa que melhor responde é a letra C. É a relação entre os indivíduos e a sociedade. Então, pessoal, espero que essa aula de revisão tenha sido de bom proveito para todos vocês. Que vocês possam assistir mais de uma vez esse vídeo para que vocês tenham sucesso na avaliação. Mas eu acredito que vai dar tudo certo, que vocês vão se sair muito bem. Então, só tenho a agradecer a vocês pela paciência. Eu desejo bons estudos para vocês e muito sucesso. Um grande abraço.